Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Que tudo isso, junto com a arqueologia, com a verdadeira ciência e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo de toda a criação feita por Deus, nós vimos, ou bem melhor, tivemos, irmãos, uma lição belíssima do que é ser um homem de fé dedicado a Deus. Vimos como José, mesmo no Egito, nas maiores dificuldades de sua vida, permaneceu fiel a Deus. José tem um verdadeiro exemplo, irmãos, de um servo de Deus. Vimos também como ele conseguiu ficar no comando de todo o sistema penitenciário do Egito, comandando a melhor prisão do reino de Faraó, onde estavam os prisioneiros mais ilustres, como o copeiro Mo e o padeiro Mo, todos oficiais do rei Faraó. Vimos como Deus decifrou o sonho através de José, tanto do copeiro como do padeiro. E vimos por último a ingratidão humana, quando o copeiro, agora restaurado ao palácio real, servindo diretamente a Faraó, exatamente como José disse que aconteceria pelo sonho dele, o copeiro esqueceu miseravelmente de José, que estava na prisão e que tanto lhe ajudou. E hoje também é muito especial, irmão, pois iremos presenciar e vislumbrar a ascensão meteórica de José direto do fundo do poço da prisão para governar todo o reino de Faraó, todo o Egito daquela época. É hoje, irmãos, que começaremos a estudar a maneira como Deus começa a recompensar José por ter permanecido fiel a ele em todo o tempo em que teve grandes dificuldades e calamidades, mas não abandonou o seu Deus. E Deus faz isso com muita majestade, beleza e pureza. Deus é, sem dúvida, irmãos, a grande recompensa que todo homem devia ter. Mas, infelizmente, nós os homens somos muito ingratos por natureza. Como Deus disse para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa, Abraão. Pena que poucos homens reconhecem Deus como a maior recompensa que ele poderia ter na sua vida. E Moisés, como sempre, enche nossos olhos de admiração pela sua majestosa habilidade de nos contar essa subida meteórica de José no Egito, da prisão para governar todo o Egito. E ele nos conta assim: depois de 2 longos anos que o ingrato copeiro Mó se esqueceu de José na prisão, Faraó, o soberano rei do Egito, teve na sua noite um sonho. Mas um sonho chegado mais para pesadelo do que sonho, e que por esse motivo abalou o coração e perturbou a mente do rei Faraó. Esse sonho que ele estava em pé junto ao grande rio Nilo, lá do Egito, e viu subir de dentro do rio 7 vacas formosas e gordas de carne, e ficaram pastando ali no prado do rio Nilo, ou campo de capim verde ali perto do rio Nilo. E depois subiam do mesmo rio 7 vacas magras de carne e feias à vista. Elas vão para o prado também, ou campo de capim, onde estão as vacas gordas. E as vacas magras e feias comem, engolem as vacas gordas e formosas. Nessa hora, Faraó perturbado acorda com susto e levanta-se com muito medo. Depois se acalma e se deita novamente. Mas o sonho chega de novo, só que desta vez foi assim. Ele estava em pé de frente de um pé de milho, de uma plantação de milho, de pés de milho, e desse pé de milho saía 7 espigas de milho, belas, cheias de milhos bons, de qualidade. Mas logo depois, por baixo das 7 espigas boas e bonitas, nasciam 7 espigas miúdas e magras. E as miúdas surpreendentemente engoliam as 7 espigas gordas e bonitas. Sempre o número 7. Então Faraó acorda definitivamente e não consegue mais dormir de tão perturbado que Faraó está agora. E quando o dia já está amanhecendo, Faraó ali, todo perturbado, queria saber o que era aquilo. Rapidamente ele dá ordens a todos os seus mágicos, adivinhos, sábios, astrólogos do seu reino, manda todo mundo se reunir ali diante dele.
e conta a eles o sonho que teve em 2 fases. Mas não tinham... que ele conta seu sonho em 2 fases. Pensa que é 2 sonhos, mas é um sonho só. Na primeira fase do sonho foi as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Na segunda fase do sonho foram as 7 espigas gordas e as 7 espigas de milhos magras. Mas é um sonho só, se referindo à mesma coisa. Então, não teve um ali sequer dos magos, astrólogos, os feiticeiros ali do reino de Faraó. Ninguém conseguiu decifrar esses sonhos. Ninguém conseguiu. Aquele sonho de tão diferente do normal que eles já viram antes. Esse sonho era. E quando o Faraó está ali triste e perturbado por não saber o que o Senhor Deus queria dizer através do sonho, aparece o copeiro Mó. Aquele que se esqueceu de José, para dar vinho para Faraó beber. E o copeiro, vendo o abatimento, a tristeza de Faraó, porque os mágicos e cientistas de todo o seu reino não conseguiram ajudar Faraó, o copeiro lembra que também estava assim, lá na prisão, com um sonho que o perturbou também. E é aí que ele se lembra que foi José quem interpretou o seu sonho. E tudo acontece direitinho, irmãos. Já que o homem não quer se lembrar de José, Deus faz com que tudo aconteça para que ele veja que ele é um ingrato. Então somente agora o copeiro Mó se lembra que se esqueceu de José. E na mesma hora ele chega para Faraó e diz: ó rei Faraó, agora eu lembro que no tempo em que eu fui preso por vossa majestade por causa da minha ofensa, fomos levados pelo capitão da guarda para a prisão. E eu e o padeiro Mó tivemos um sonho lá na prisão, mais ou menos como o rei sonhou, que nos perturbou também. Agora, um sonho todo misterioso e intrigante. E já sem esperança de sabermos a resposta desses sonhos, estava ali preso conosco um jovem hebreu que era servo do capitão da guarda de Potifar. E nós contamos nossos sonhos a ele, e ele disse que o Deus dos céus interpretaria o sonho. E o Deus do céu deu a ele a interpretação de cada um de nossos sonhos. Exatamente como ele disse, aconteceu. Ele disse que eu voltaria a servir dentro de 3 dias ao rei Faraó, aqui no palácio. E falou que o padeiro Mó seria morto por vossa majestade, dentro de 3 dias também. E foi exatamente isso que aconteceu, como você bem sabe, Faraó. Rapidamente, eu estou aqui diante de você, depois de 3 dias estava preso. E o padeiro Mó você mandou executar e pendurar no madeiro, como o Faraó disse, como José disse antes, Faraó. Rapidamente Faraó manda buscar José na prisão e logo o barbearam, tiraram a barba dele, deram um banho nele, deram roupas boas, tiraram as roupas velhas dele e apresentaram ele diante de Faraó, todo limpo agora. E Faraó fala para José: eu tive um sonho muito perturbador e ninguém em todo o meu reino consegue interpretá-lo. Mas eu ouvi dizer que quando tu ouves um sonho, o Deus do céu te dá a interpretação e tu interpreta ele na hora. E José responde a Faraó dizendo: disseram errado que eu interpreto. Quando falaram que eu interpreto o sonho, esse poder não está em mim, está em Deus. Ele é quem vai interpretar e dar resposta a Faraó como o Faraó precisa. Então Faraó começou a contar o sonho. Ele contou tudinho a José, sem esconder nada, dizendo que 7 vacas gordas saíam do rio e depois saíam 7 vacas magras e as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, porque as vacas magras entravam pelas entranhas das vacas gordas. Mas no final, as 7 vacas magras continuavam magras, mesmo depois de ter comido as 7 vacas gordas. Então eu acordei, José. E Faraó continuou dizendo: eu tive na mesma noite outro sonho, e que estava na frente de um pé de milho, e desse pé de milho saíam 7 espigas gordas de qualidade, cheias de milho, e depois saíam 7 espigas de miúdas, magras, sem milho nenhum, que engoliam as 7 espigas gordas de qualidade. E Faraó ainda disse a José: eu contei isso, José, a todos os meus magos, adivinhadores, intérpretes, astrólogos, cientistas, mas eles não conseguem dizer o que é isso. E José diz a Faraó: o seu sonho, Faraó, é um só, e não 2 como você pensa. Mesmo que pareçam diferentes, eles têm o mesmo significado. E Deus está mostrando a Faraó o que vai acontecer nessas terras do Egito nos próximos 14 anos que virão.
Ou seja, as 7 vacas gordas e formosas que saem primeiro do rio, são 7 anos de muita comida e fartura nas terras do Egito e as suas regiões. E as 7 espigas miúdas, formosas, as 7 espigas de milhos formosas, gordas e de qualidades que saem primeiro, também são 7 anos de comida, fartura na terra do Egito e nas suas regiões. Os 7 anos de fartura e de muita comida virão primeiro, porque o sonho é um só. E depois saem 7 vacas magras e feias, também são 7 anos, só que de fome e seca, em toda a terra do Egito e em sua região. Como também as 7 espigas miúdas e feias, também são 7 anos de seca e fome em todas as terras do Egito e suas regiões. Como as 7 vacas magras e as 7 espigas magras e miúdas saem depois das 7 vacas gordas e 7 espigas gordas, isto quer dizer que os 7 anos de seca e fome será depois dos 7 anos de muita comida e fartura em toda a terra do Egito. Então, é essa palavra que Deus diz a Faraó: 7 anos de comida e fartura e 7 anos de seca e fome na terra e regiões do Egito, somando um total de 14 anos que virão pela frente, contando a partir de agora. E Deus fez questão de mostrar a você, Faraó, o que acontecerá com o teu povo durante os próximos 14 anos. Depois disso, irmãos, José disse: agora escute bem. Os primeiros 7 anos serão de fartura e muita comida em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome seca em toda a terra do Egito. Será uma fome terrível e gravíssima. E já que o sonho foi repetido 2 vezes, quer dizer que essas coisas vão acontecer logo, rapidamente. Começa ainda hoje. Nós já estamos entrando no período dos 7 anos de fartura e comida em toda a terra do Egito. Por isso, Faraó, eu, José, digo a você: coloque uma pessoa, um homem, um governador com inteligência e sabedoria para governar a terra do Egito, que ele coordene e administre todos os administradores de todo o Egito. Assim será toda essa comida guardada em grandes armazéns e celeiros, para quando chegar os 7 anos de fome, que ainda virão logo após os 7 anos de fartura, e eles guardem o trigo sob a proteção da guarda de Faraó, para que possa abastecer as cidades do reino do Egito durante os 7 anos de fome que chegará. Uma interpretação exemplar, irmãos. Deus revela a José coisas misteriosas que nenhum ser humano poderia dizer naquela época. Mas o Senhor disse a José, e José disse para Faraó, e através de José. Mas a interpretação já veio com uma taxa extra. Ou seja, a taxa extra era que, além da interpretação do Senhor sobre o sonho que Deus deu a Faraó, veio também um conselho de Deus para Faraó, de como ele deveria agir para resolver o problema indicado pelo seu próprio sonho. E já sem perder tempo, essa palavra e esse conselho de José foi excelente, e todos os servos de Faraó que estavam presentes na conversa e toda a corte real de Faraó ficaram maravilhados e felizes com toda a sabedoria de José. Nesse momento, Faraó se dirige para os seus servos, a corte oficial, os nobres do reino, os mais elevados e ilustres homens do Egito que estavam no comando do Egito, e pergunta a Faraó a eles: onde acharíamos um homem como este José, que tem o Espírito de Deus na sua vida, para governar todo o Egito? Depois Faraó se volta para José e diz a ele: pois se o próprio Deus te fez saber estas coisas, ninguém há no meu reino tão entendido e tão sábio como tu. Portanto, eu decreto que tu governarás a minha casa e todo o reino do Egito. E através de tu e de tuas palavras, José, todo o Egito se governará e receberá ordens. Todo o meu povo, e somente eu, Faraó, serei maior do que tu, José, quando estiver sentado no trono. Veja você que eu tenho colocado você governador de todo o Egito. E na mesma hora, irmãos, Faraó tirou o anel real da sua mão e colocou no dedo de José. E logo José foi vestido com roupas de linho finíssimo e colocaram um colar de ouro puro em seu pescoço. E finalmente José estava com o anel de governador em seu dedo, a maior autoridade depois de Faraó. E Faraó saiu na frente para fora do palácio e José seguiu atrás dele. E Faraó subiu no seu carro real, que era um tipo de uma carroça ou carruagem de metal, com 2 cavalos na frente, puxando com muita pompa e pedras preciosas.
E o segundo carro veio logo atrás e fizeram José subir nele. E na frente dos dois carros estava um proclamador real, né? Um que anunciava todas as decisões da corte, do reino e do próprio faraó. Ou seja, um homem oficial que anunciava para todo o povo do Egito as decisões de faraó, o rei. Esse proclamador